Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a nossa evolução e o que é importante para a nossa caminhada evolutiva, né? Então hoje a gente vai conversar aqui sobre pedágio evolutivo, né? Então assim, quando a gente tem assim um acidente de percurso, né, pelos nossos erros passados, né? E, e seja assim por uma perda financeira e que às vezes nos obriga, né, a retornar ao ponto de partida, né? E, então seria assim uma espécie de pedágio pró-evolutivo, né? Que tira você assim de um processo, de um trabalho e te joga em outro, né? Ou você tira você de um trabalho que você vê que ali não acontece nada a seu favor e você primeiro zera, às vezes espera, né? Porque zerou, mas é a vida agindo para que você ponha, coloque em prática a sua evolução, situações materiais, ações que você já aprendeu em outras existências e que nesse trabalho que ela tira a você, como se fosse assim um susto, um choque, porque você não está colocando nada em prática daquilo que você já deveria estar colocando, né? Então, quando você assim paga o pedágio, né? Você continua na estrada, mas a estrada passa a ficar melhor, né? Então tudo que está se impedindo o seu crescimento evolutivo, né? Às vezes você está lá num trabalho ali forçado, ou por imposição, né? Ou você achou que no momento aquilo era melhor para você, vai acontecer o acidente de percurso, né? Se não acontecer assim por bem, se você não entender de uma forma simples que aquilo não é correto para você, não está dando certo para você, então há um choque naquela situação, né? Para que você entenda que aquilo não é o seu caminho, né? Você não está colocando em práticas ações que você já tinha aprendido em outras existências, né? Não está aproveitando o seu melhor ali naquele local. Então, e tem pessoas assim que às vezes não entende, né, quando o cosmo está agindo a seu favor, né? Então, às vezes, assim, na questão familiar começa a não funcionar nada certo, na questão financeira, na questão profissional, na questão de relacionamento, é o universo agindo, o cósmico agindo a seu favor. Mas tem gente assim muito primitiva que por qualquer titica começa a quebrar tudo, né? Um arrebentar a cara do outro, quebra tudo, não percebe o que está por detrás daquela dificuldade de relacionamento, né? E tem pessoas tão primitivas que jogam até a criança pela janela. Quantas vezes a gente fica sabendo disso, né? E tem gente assim que está assim nesse processo de desequilíbrio assim total, egóico, primitivo e vai só assim aumentando a interprisão kármica dela, né? E então ela sai por aí matando, machucando, né? Usando as pessoas, manipulando as pessoas, né? Então muita atenção aqui, né? Quanto mais amparo tem uma pessoa, quanto mais amparo tem um profissional, mais assédio ele sente, mais assédio ele percebe, né? Então assim, quando a gente vai atender um paciente assim que é muito assediado, né? E às vezes o paciente já procurou inúmeras terapias e não acontece nada, né? Porque o assédio, né?
as pessoas, os espíritos desencarnados, né, que assediam essa pessoa, conhece bem essa pessoa e conhece bem aonde essa pessoa está andando, né? E se não vê assim, não vê perigo nessa situação, tipo assim, eles acham que aquela pessoa é dela, né? Que ela vai assediar, viva e morta aquela pessoa. Mas se essa pessoa procura por algum motivo um profissional que tem mais amparo, o profissional percebe isso, ele tem mal-estar, né? Se a gente tem muito animal em casa, o animal passa mal, pode até morrer, ou se não cai no carro, né? O profissional pode passar mal até durante a noite, ter até um pré-infarto, né? Se você não tem retaguarda ali para respirar, para se ver livre daquele assédio ali em cima de você, né? Porque a maioria das pessoas vive muito assediadas. Por que, Maristela? Porque o pensamento negativo é a oração delas o dia todo, 24 horas por dia, né? E acostumaram a viver nesse assédio, né? E então, por que o pedágio, né? Você acaba assim pagando por vários pedágios, né? Seja profissional, seja financeiro, seja relacionamento, seja família, né? Seja vizinho, né? O pedágio é obrigatório, né? O pedágio é obrigatório, né? E depois tem o benefício de você ir para uma estrada melhor, né? E então assim, é como se um paciente que marca uma consulta e ele não pergunta o valor, né? E às vezes ele sai como se fosse assim, ele age como um psicótico, né? Uma pessoa fora da realidade, né? Ele tenta ali usar, manipular o profissional do jeito que ele quer, né? E é uma pessoa que vem sendo assediada, né? E como um paciente desse espera que o cosmo lhe dê um benefício maior, né? Um benefício melhor, né? E faz parte assim da passagem minha, sua, de nós todos evolutivo, né, para nossa passagem evolutiva, pagar pedágio, né? Tudo tem um preço, né? E é só perguntar, né? Quanto vai custar, né? Quanto eu estou disposto a pagar? E se posso pagar, né? E porque se eu não posso pagar, porque aquilo não é para mim, né? Ainda não sou merecedor daquela situação, né? Então, a maior dívida evolutiva não é a com terceiros, que eu tenho com terceiros, com vizinho, com parente, com amigo, com inimigo, né? No meu trabalho, na minha profissão, na minha questão financeira, né? A maior dívida evolutiva é comigo mesmo, né? É conosco mesmo, né? E o que você estava assim fazendo nas outras vidas, nas outras existências, que está precisando fazer nessa, né? Então, assim, você está atrasado? Eu te pergunto, você está atrasado, né? O que é estar atrasado, Maristela? Você vive doente, né? Pega tudo fácil, né? Eu pelo menos já peguei aqui a Covid em 2 semanas, né? Você desequilibra por qualquer situação, né? Então a dívida sua é grande, né? Porque quando nós estamos já mais equilibrados, não pegamos as coisas assim tão fáceis, né? Mas temos que nos resguardar, né? Quer dizer, não podemos mais beber qualquer água, não podemos estar em qualquer lugar, né? Se o ambiente que nós estamos ali é tóxico, né? Abrimos mão de estar naquele local, né? Abrimos mão assim de muita coisa, né? E porque quando há muita energia tóxica em cima de nós, podemos dessomar ali naquele local ou a mais à noite por um infarto, né? Fulminante,
né? Nós vemos assim, é simples assim, nós vemos muito isso na vida de artistas, né? É muito assédio em cima deles, desencarnados e encarnados, há muito assédio. E eles passam a ser assim, não são Maria, não podem estar em qualquer lugar, né? Quando acaba o show, eles já tentam ir para casa, logo sair daquele ambiente, porque há muito assédio. Eles precisam ficar um pouco, passar um tempo sozinhos para se recompor, né? Isso é bíblico também. Todos os espíritos iluminados passam muito tempo sozinhos para se recompor, né? Jesus Cristo também fazia isso. Todos os espíritos iluminados que nós conhecemos faziam e fazem isso, né? Quando eu atendo assim muitos pacientes, ainda mais quando estão assim no começo, no início do tratamento e são pessoas muito assediadas, eu necessito fechar a porta do meu quarto e ficar um tempo ali sozinha para se recompor, né? Porque senão podemos dessomar, porque o assédio é muito grande, né? E nós não conseguimos ficar assim num ambiente quando há risadas muito estridentes, né? Ou pessoas que emburram por nada, ou que voltam nos assuntos já finalizados, começa tudo de novo a reclamação, né? E quanto mais a pessoa está errada, mais ela quer ficar intrigando e voltando naquele assunto, né? Então a gente tem que aprender assim a parar, olhar, observar. E se o ambiente não dá, a gente sai rapidinho, né? E estamos vivendo assim uma época assim de super agitação, né? E quem responde correndo está perdido, né? Você atende lá o celular, né? E de um número desconhecido, de um número que você não sabe de quem é aquele número. Se você responder sim, a pessoa já está clonando. Se eu responder não, a pessoa também está clonando, né? Então, eu não atendo celular sem antes identificação no WhatsApp, né? Porque isso se faz hoje rapidamente, né? Com o celular, com nossa conta, com cartões de crédito, né? E rapidinho eles clonam, né? E tem gente assim, 24 horas pensando na maneira de te enganar, de te subornar, né? Ou de te usar, manipular, né? E se somos assim precipitados, não olhamos assim, às vezes, o que está acontecendo, ou mesmo a nossa conta, se está certa, dançamos, né? E é assim que funciona com a ilusão química também, né? A pessoa assim usa a droga para sair da realidade e ela acha que ela é inteligente, que você é quadrada, ela é inteligente, né? Ou que faz sexo exagerado, né? Deixa a esposa ali acabada, porque assim, quer sexo exagerado, né? E quer fazer de todas as formas, entrando em todos os buracos que a mulher possui, né? Daqui a pouco a mulher sai até surda dentro do quarto, né? É uma espécie também de vício, né? Quando a pessoa se vê assim que ela tem algo exagerado dentro dela, ela precisa assumir isso e fazer uma terapia, né? Uma terapia de ponta, né? E tudo tem a ver assim nossa vida com a priorização, né? O que você prioriza na sua vida, né? Ai, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas o que você prioriza? Então tem para que você tem, né? Para ficar jogando conversa fora, para ficar bebendo, para ficar outras horas da noite jogando conversa fora lá com o fulano, esquecendo que tem família, né? O que você prioriza, né? Aí a pessoa diz assim, não, Maristela, mas a família é tudo para mim, né? Mas ele leva todo o trabalho do escritório para casa, que na hora de trabalhar ele ficou andando, né? Ele ficou jogando conversa fora, ficou em lugares que nem precisavam ter ido, né? Ou fica jogando conversa fora até a madrugada, às vezes, né? Com os amigos. E a família lá, né, esperando por ele, né? Então,
não existe evolução sem preço, né? Tem doença que é cura, né? A doença, ela traz todos os tipos de cura para você. E tem doença que é doença, né? E que não vai curar nessa existência e nem na próxima. Por que, Maristela? Porque você não quer pagar o preço, não quer pagar o pedágio, né? Não quer deixar de fazer certas coisas que você já entendeu que está te prejudicando. Então, quando a doença chegar para você, é doença, não é cura, é doença, né? Porque a programação a programação da cabeça da pessoa que age dessa forma continua se emitindo o mesmo sinal, né? A pessoa é superficial em tudo. A gente percebe, né, quando a gente recebe um paciente que, quando chega, que é superficial em tudo, né? As respostas são superficiais, né? O jeito de agir é superficial, o jeito de respirar é superficial, né? E aí a pessoa diz assim, eu uso ayahuasca e eu não vou largar não, né? Eu uso assim drogas químicas, né, para levantar, para passar o dia, para dormir, e eu não largo, né? Tem muita gente perdendo muito tempo, né? A cosmoética não é uma carteira de privilégios de sócios, né? O pedágio te tira do sonambulismo, né? E te coloca no estágio de consciência, né? Então, a pessoa fica lá passando medo, ou diz assim para você, vale tudo, para mim tá valendo tudo, né? Vai dessomar mais cedo, né? A gente vê isso muito claro com os artistas, com as pessoas mais famosas, né? Ela dessoma mais cedo e esquece o desenvolvimento parapsíquico. Uma das coisas assim mais perigosas é a farmacologia, né? Farmacologia, a área de medicamentos, né? Existe assim uma dose padrão para todo mundo, né? E como você pode garantir a sua sensibilidade, né? Exemplo assim, você entra assim num hospital reclamando de uma dor intensa, de uma dor intensa, tá ali intensa, e você se submete a alguma coisa, né? E é um ato assim de muito risco. Muita gente, depois de ter tomado assim uma certa dosagem padrão de algum medicamento forte para sanar a dor, entra em coma e a maioria dessoma, né? E ninguém vai dizer que foi o medicamento, né? Foi algo que você já tinha antes, ou alguma coisa que você comeu que fez mal, né? Eu já vi muita gente entrar em coma por esse motivo. E já vi muita gente dessomar por esse mesmo motivo, né? Você não está aqui na Terra para servir de experimento, né? E na bula vem assim, esse medicamento faz apenas mal para pessoas que têm alergia a esse medicamento. Como você vai saber se você tem ou não? E você é tão assim disperso, não se importa com a sua existência, que você toma, você experimenta, né? Você prova o medicamento e aí tem um choque e morre na hora, né? Encontrou morto lá no chão da casa dele, né? Então se faça respeitar, amigo, se faça respeitar, amado e amada, né? Procure sempre antes um profissional da área da saúde, da área da saúde, que conheça todas as suas idiosincrasias. Que é isso, Maristela? A sua característica comportamental própria. Gratidão. Amor sempre.